Agora nós vamos entender da onde sai a tese e como que a gente faz para escrever uma tese muito legal e muito simples. É muito importante você entender que a tese, por mais que a gente fale muito nela, ela não é a parte mais importante do seu texto, mas ela é uma parte fundamental que você escreva bem. Então, vamos entender de onde vem essa tese e o que a gente faz com ela agora. Olha só, primeira coisa que eu faço quando eu penso na tese é justamente entender que a tese é a opinião que você tem sobre o problema do tema. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter um tema para escrever redação e dentro desse tema você vai discutir dois problemas. E dentro desses dois problemas, a tese é aquilo que vai puxar os problemas para a tua introdução, para você escrever sobre eles. Então, a tese é o ponto de partida que você vai fazer a tua redação, tá bom? Então, vamos analisar uma coisa. Olha só, a tese, você pensa nela antes de você começar a escrever redação, tá? Eu falei isso na aula de problematização e eu vou te explicar aqui de novo, que a primeira coisa que você faz quando você chega num tema de redação é pensar no tema, ler aquela frase temática, entender o que ela quer dizer, qual o problema que ela está puxando. A partir daí, você começa a selecionar problema e chega na frase que é a sua tese. Então, primeira coisa, você vai ver que a tese é aquela opinião que você tem sobre um problema que vai ser discutido. A segunda coisa é que você pensa na tese antes de escrever. Quando eu digo antes de escrever, é antes de sentar e começar a escrever na prática mesmo. Você vai desenvolver isso antes. E a terceira ideia que eu quero te falar é que você vai retirar o problema do tema. Você vai ver a frase temática e vai falar assim: opa, daqui eu consigo tirar o problema para desenvolver a minha redação. Lembra daquela aula sobre as frases temáticas? É justamente aqui que a gente vai fazer, tá? Então, vamos entender uma coisa. A tese, ela é a opinião do problema, você pensa nela antes de escrever a redação e você vai retirar essa tese daquelas frases temáticas que a gente analisa toda a aula que a gente fala de tese, de problematização, de introdução e de temas no geral. Beleza? E só para você não ter dúvida, a sua tese fica na introdução. Geralmente é a última frase. Pode não ser a última frase da introdução, mas ela precisa aparecer na sua introdução. Por que ela precisa aparecer na sua introdução? Para você ter espaço para argumentar ela durante o seu texto. E também porque o texto é dissertativo ou argumentativo. A tese, ela entra na parte do dissertativo. Toda dissertação precisa se desenvolver através de uma tese. Então você apresenta a sua tese e depois argumenta sobre a sua tese. Joia? Vamos ver alguns exemplos e você vai entender perfeitamente como que se faz uma tese. Vamos lá. Olha só, peguei o tema, o debate acerca da AIDS no Brasil. Primeira coisa que eu faço quando eu pego um tema, eu separo problema de assunto. O problema é o debate, ok? E o assunto é a AIDS. Se você tiver dúvida, você sempre vai pelo assunto. Você pensa assim, do que esse tema está falando? Você vai ver que é da AIDS, ok? E aí você vai desenvolver um tema sobre a AIDS. No nosso caso aqui, o debate acerca da AIDS, o debate é a mesma coisa que caiu no Enem de 2014 em questão. Publicidade infantil em questão. No caso aqui é o debate acerca da AIDS. Ok? É exatamente a mesma linha de raciocínio. Naquela aula de problematização sobre em debate em questão, você tem todas as explicações de como você faz para desenvolver um tema sobre esse. Vamos analisar uma introdução com uma tese para eu te explicar melhor ainda como é que fica no seu texto. Olha só, essa é uma introdução feita por um aluno, vamos entender ela. AIDS, ou Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é uma doença de âmbito mundial que teve um aumento expressivo no número de brasileiros contaminados, cerca de 97% de 2009 a 2015, segundo o Ministério da Saúde.
As principais razões para esse aumento são a falta de debate e a negligência da sociedade em relação ao uso de preservativos e ao tratamento. Dessa forma, medidas devem ser tomadas para reverter essa situação. Bom, eu li a introdução, agora eu separo o que é argumento do que é problematização. Bom, você pode ver que essa primeira parte é o assunto da AIDS, ele introduz o que é a AIDS, é uma doença de âmbito mundial, aumento expressivo, ok? Beleza? Legal. A próxima parte a gente vai analisar as principais razões para esse aumento. Opa! Se teve um aumento, eu vou discutir por que houve esse aumento. E aqui entra a tese. É isso que ele vai discutir. O problema dele é justamente esse. Olha lá, a falta de debate e a negligência da sociedade em relação ao uso de preservativos e ao tratamento. Então, em um parágrafo, vai discutir sobre a falta de debate e no outro parágrafo sobre a negligência da sociedade em relação ao uso e ao tratamento da AIDS. Essas são as duas ideias que serão discutidas no seu texto, então justamente esse é o seu argumento, é a sua tese. Tá vendo como que as coisas são boas e não são tão difíceis? Então a tese é justamente aquele problema que você vai discutir no seu texto. E no caso, os problemas são falta de debate e a negligência da sociedade em relação ao uso de preservativos ou não uso e ao tratamento. Beleza? Então fica aqui a dica, ó. Tá marcadinho, bonitinho para você desenvolver a sua tese. Beleza? E agora você vai entender que medidas devem ser tomadas já adianta a ideia de que isso é uma proposta de intervenção no futuro, ok? É muito usado, a gente chama isso de uma tese meio conclusiva. Você conclui, né? Tipo, dessa forma, medidas devem ser tomadas. A ideia da causa da tese é justamente a causa para jogar na consequência. Então você vê que a tese é uma tese de causa, ok? As principais razões, as principais causas são a falta de debate e a negligência, e por fim ele coloca que medidas devem ser tomadas para adiantar a sua conclusão, que no caso é a sua proposta de intervenção. Beleza? Qualquer dúvida, faz um comentário aqui que eu te ajudo a resolver esse problema.